Espírita é uma tribuna livre. Ela funcionou como um laboratório de Allan Kardec. Através de suas páginas, ele consultava os espíritos acerca de assuntos e ali apresentava ao público. Esses assuntos eram discutidos e mais tarde, quando eles mereciam a concordância do ensino dos espíritos, eles passavam pelo crivo da universalidade do ensino dos espíritos. Allan Kardec, então, transportava os assuntos antes publicados na revista para os livros da codificação. Traduzimos os 12 volumes da Revista Espírita, de 1858 a 1869, que foi o período em que o codificador a dirigiu, e estamos atualmente traduzindo todos os demais volumes da codificação espírita. Agora mesmo, no mês de junho, a FEB vai lançar a nova versão, a nova tradução nossa de O Evangelho segundo o Espiritismo, de O Livro dos Médiuns, e talvez no fim do ano a Gênese e o Céu e o Inferno. A revista foi obra pessoal de Allan Kardec de 1858, de janeiro, até abril de 1869. Embora o codificador tenha desencarnado em março, o número de abril já estava composto. Então, a partir de maio, ele é da responsabilidade de outras pessoas. Lemarie, antes de Lemarie, Delian, depois a esposa de Lemarie, depois o filho de Lemarie, depois Jean Meyer, depois Hubert Forestier, depois André Dumas e, por último, Roger Peressa. Bom, a revista mudou um pouco de Allan Kardec para agora. Na época de Allan Kardec, a responsabilidade era puramente dele. Os artigos praticamente eram escritos por ele. E mesmo quando ele citava jornais, era ele que fazia os comentários em relação aos artigos de jornais. Depois de Allan Kardec, vários colaboradores de diversos países têm dado a sua contribuição, o seu estilo, o seu enfoque à Revista Espírita. Ela continua sendo publicada até hoje, com algumas interrupções no período das 2 guerras mundiais, e com uma parada em 1976, que inclusive ela desapareceu como Revista Espírita, passando a ter o nome de René Demila, mas que em 1989, com Roger Peressa, ela readquiriu seu título de Revista Espírita. Hoje, em colaboração com o SEI, em parceria com o Conselho Espírita Internacional, ela vem sendo editada em francês, em espanhol, em inglês e com edições eletrônicas pela internet, em esperanto e em russo, de forma que ela chega hoje no mundo inteiro, em várias línguas, de forma muito mais abrangente do que na época do codificador. Então, a Revista Espírita é um patrimônio riquíssimo de ensinamentos. Ela é uma verdadeira autobiografia de Allan Kardec. Quem quiser conhecer a respeito do caráter do codificador, da sua bondade, das dificuldades que ele enfrentou para codificar o Espiritismo, vai ter que ler a Revista Espírita. Então, 150 anos estão nos mostrando da sua atualidade, porque a Revista Espírita também, ela funcionava como porta-voz do movimento espírita francês. Ela refletia tudo aquilo que acontecia na França e no estrangeiro de uma forma geral, daquilo que Allan Kardec recebia em forma de cartas do mundo inteiro. Ela foi um veículo através do qual Kardec se punha em contato com os seus leitores. Foi um elemento, numa época em que não havia rádio, nem televisão, nem internet, imprescindível para que a doutrina espírita se espalhasse. E Allan Kardec, como bom psicólogo que era, ele se serviu muito bem dela para mostrar o seu pensamento, para transmitir a mensagem da doutrina espírita para o mundo inteiro. Então, esses 150 anos, apesar de 150 anos, eles nos mostram que a revista continua cada vez mais atual. É como se tivesse sido escrita hoje, porque os assuntos que ela encerra interessam-nos de perto, a todos nós que militamos no movimento espírita brasileiro.